Então, boa tarde a todos. É um prazer enorme coordenar essa plenária intitulada Vida Gambiarra, que assim a nomeamos, né, a partir de dois significantes que recolhemos da obra de Karl Guimarães, artista que convidamos para estar conosco hoje nessa conversa, né, com outras pessoas que vão participar, que são Andréia Villanova, Cristina Frederico, Marcos André Vieira e Miquel Bassols, que é também nosso convidado para essas 28ª Jornadas Clínicas, e é um prazer tê-lo aqui. E vamos, logo após essa plenária, também assistir a sua conferência, que será muito bem-vinda. O Karl Guimarães é um artista plástico que circula entre as artes plásticas e o cinema, né? Ele é um artista muito importante no cenário internacional. Ele tem obras em várias coleções do mundo, né? Coleções importantes, como, por exemplo, a coleção da MoMA, né? Museu Guggenheim, a coleção Jumex, no México, em Inhotim, participou também de várias bienais, inclusive 2 bienais de São Paulo. É um artista que nós teríamos muito prazer de conversar, porque ele introduz na sua obra questões muito caras a nós psicanalistas, né? Que temos um apreço assim ao seu trabalho, e eu diria especialmente, nós focalizamos especialmente no trabalho que implica as gambiarras, que é um trabalho muito forte, conceitual, dentro da obra do Karl. E nós, então, privilegiamos esse trabalho com as gambiarras, em função de que esse trabalho nos ensina, ou poderá nos ensinar muito, né, a pensar sobre questões clínicas que nos são importantes. Se a gente pensar que, né, nós, no nosso dia a dia de analista, nos havemos, né, com questões de precariedade do outro que chega a nós, e nós temos que lidar com invenções e soluções, né, para inventar, né, soluções para dar conta, enfim, do andamento do trabalho. Então, nós acreditamos que esse trabalho das gambiarras, que é um trabalho que, inclusive, Karl Guimarães trabalha muito conceitualmente, né, porque ele tem até um conceito sobre gambiarra que nos interessa, e nós vamos poder assistir inicialmente 4 imagens das gambiarras de seus trabalhos, que foram apropriados por ele. Hoje ele está falando conosco de uma sala, uma galeria, onde ele está expondo um trabalho em São Paulo, importante, né? Um trabalho sobre arqueologias da memória, não é isso, Karl? E ele, então, fez essa gentileza. Isso, essa gentileza? Está entrando a sua imagem com a voz, Beatriz. Mas você pode falar um pouquinho mais devagar, está um pouco rápido. Posso. Obrigada. Tá bem. Então, eu estou dizendo que, né, nós estamos aqui com ele está numa sala, numa exposição hoje, numa galeria Nara Rösler, em São Paulo, onde ele vai conversar conosco. Vamos apresentar inicialmente 4 imagens, tá bom assim, nessa velocidade? 4 imagens das gambiarras, e depois nós vamos dar início à nossa conversa com ele, e logo depois nós vamos apresentar, ou durante, melhor, na tela nós vamos apresentar algumas imagens que vêm, tipo um slide, né, que nós vamos poder passar, e vocês vão poder acompanhar também a obra dele, das gambiarras.
E, no final, nós vamos projetar um trabalho do Cal, que é um trailer de um filme. A gente lamenta muito não poder projetar os filmes dele em função do tempo. Então, nós vamos projetar esse trailer como um convite, né, para que vocês possam conhecer a obra do Cal mais aprofundadamente. Então, vamos passar as imagens e depois eu retomo a mesa. Vocês puderam ver 4 imagens, né, do trabalho de Cal, que são as gambiarras. Vamos ter a oportunidade de, logo após a conversa iniciada, também poder projetar na tela outras gambiarras, onde nós vamos poder retomar a nossa conversa. Então, vou abrir, né, a nossa conversa agora, convidando, não é, a fala, enfim, as pessoas que queiram já dar início, e logo depois nós vamos entrando, cada um dos conversantes dessa conversa, para ir trocando ideias com calma. Fátima, eu pensei que o Cal ia falar um pouquinho, não? A gente já pode? A gente já pode. A ideia é que alguém comece a puxar uma conversa com o Cal. Eu abri a mesa para a gente começar a conversar. Entendi. Você gostaria de começar, Marcos? Alguém já fez uma pergunta aí. Ah, já? Eu não ouvi. Eu vi escrito em algum lugar aí, não sei. Você fez essa gambiarra ou encontrou? Não, todas eu... Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? E o convite que a Fátima fez já há alguns meses e coincidiu assim com a abertura de uma exposição minha aqui em São Paulo, então eu estou aqui no meio de uma loucura, mas consegui fazer uma gambiarra aqui, estar com vocês, um computador que não é meu, numa sala que não é minha, mas a gente improvisa, né? Isso é a grande questão da gambiarra. Eu não sou um bom gambiarrista, Marcos. Eu sou de todas essas, o que eu chamaria de um inventário de gambiarras que eu coleciono desde os anos 2000, eu fiz uma apenas, uma fotografia apenas, que já são mais de 100, já tem mais de uma centena de gambiarras, só uma que eu fiz, que é de um porta-vassouras, que é um tijolo daqueles furadinhos, que você enfia a vassoura para... É excelente assim, a ideia. Mas, na verdade, eu sou um coletor de gambiarras que fico... Como eu viajo muito, né? Eu viajava, né? Antes da pandemia e mais novo também, eu ficava colecionando gambiarras no mundo inteiro, né? E é engraçado assim a incidência, obviamente, de
um número muito grande, muito maior, nos países mais pobres, né, onde a carência de meios de sobrevivência é muito maior do que nos países desenvolvidos, onde o universo da descartabilidade é muito maior. Você quebra uma coisa em casa e joga fora, você compra outra, né? Aqui no Brasil, em Cuba, na Jamaica, na Tailândia, em outros lugares, geralmente não é tão simples assim. Então, a gambiarra ela vem um pouco, bastante fruto dessa necessidade de sobrevivência, né? É uma questão de necessidade mesmo, de resolver algumas coisas através da improvisação. E isso é que é fascinante na gambiarra, porque ela detona ou potencializa um processo criativo fascinante, né? De estar no mundo, de conseguir estar no mundo, né? Então, isso é que me fascinou desde o primeiro momento, né? Que eu comecei, os primeiros fotos que eu fiz foi no ano de 2000, justamente na passagem do milênio. Foi um momento onde eu, após um período que eu morei em Londres, longe do Brasil, fiquei 2, 3 anos morando fora do Brasil, e na década de 90, e quando eu voltei ao Brasil, eu fui fazer o meu primeiro longa-metragem, chamava O Fim do Sem Fim, sobre profissões em extinção. Por 10 estados brasileiros, eu viajei durante 2 meses por 10 estados brasileiros, pelo um Brasil profundo, e foi quando eu comecei a coletar essas gambiarras, justamente por causa de uma coisa muito importante, que é, da mesma forma que é muito importante você viver fora de um país de onde você né? É muito importante você sair um pouco, descobrir o mundo, outras culturas, outras formas de estar no mundo. Talvez mais importante ainda é voltar para o país de onde você é, com outros olhos, né? Que aí você começa a enxergar coisas que antes eram muito, muito naturais, assim. Então, eu comecei a fazer esses registros de gambiarras e comecei a olhar para o mundo e coletar, olhar para o mundo de uma forma muito atenta a essas qualidades criativas advindas da improvisação, né? Do estar no mundo, né? E de lá para cá, já são mais de 2 décadas, e aí, imagina, eu comecei aproveitando essa vida meio nômade, né, de artista, cineasta, festivais de cinema que me convidavam, exposições no mundo inteiro. Eu aproveitava e inventava assim, eu pegava um dia assim numa cidade, sei lá, eu estava no México, DF, por exemplo, é uma cidade imensa. Saí um dia sem mapa, sem saber para onde eu ia, com uma câmera e olhava para um lado da rua, olhava para o outro, saía do hotel, falava, vou para cá. E saía andando, sem saber aonde eu ia chegar ou o que a cidade ia revelar para mim. E buscando certas coisas, né? Uma delas eram as gambiarras. E, geralmente, você encontrava coisas fascinantes que, né, se você seguir um guia de viagem, uma coisa, geralmente a cidade se apresenta de outra forma, né? Então, a gambiarra é um pouco essa coisa do improviso e do imprevisto também, né? De como conhecer o mundo de uma forma e trabalhar e se relacionar com o imprevisto, com a imprevisibilidade, né? O Cal, posso... quer dizer, primeiro eu queria dizer que a pergunta foi da Ângela, mas até porque eu queria encaixar minha pergunta aí também. Quando você falou do fascínio que essas gambiarras causam e da criatividade que elas trazem, é justamente a diferença entre a gambiarra que a gente vê, digamos, na rua, essa que você via, e a que você traz para a gente. Porque o seu trabalho, ele destaca alguma coisa da gambiarra. Então, eu queria te propor a primeira ideia, não sei o que você acha, mas que para aí vai ajudar a gente a fazer o nosso paralelo aqui com as nossas gambiarras, né? Porque as gambiarras que a gente mexe é muito mais imaterial, né?
São lembranças, são memórias, são pequenos fragmentos. A gente, inclusive, tenta dar um corpo para isso, guardando com as palavras, né? A gente, o significante, como a gente diz, registra alguma coisa, mas ainda assim é bem menos material. Ao mesmo tempo, a função não é tão clara. Então, as gambiarras que você traz, a gente vê que elas têm uma função. E isso também faz parte da magia delas. Mas elas têm uma magia por elas mesmas, né? Uma espécie de aura. O Antônio Teixeira, que pegou isso do Benjamin para falar das gambiarras que a gente vê, elas têm uma aura de singularidade, isso eu acrescento, que isso dá um a mais, né? Além do fato que elas são improviso, que elas servem, parece que elas são melhores do que o produto que aquelas comprariam, corresponderiam se a gente comprasse. Né? Marcos, desculpa, um pouco mais devagar. Não Tô conseguindo seguir. Estou fazendo um esforço louco. Elas parecem até mais. Estou completando essa pergunta. Então, eu acho que na hora em que você faz as gambiarras para a gente, traz para a gente, ou você fotografa, a gente vê nessas 4 imagens, mas tem muitas outras. Aquela, por exemplo, do fio no pregador, aquilo ali já é uma mais que você está trazendo. Eu queria te propor, se não é, na verdade, o que você está fazendo ali é esvaziar um pouco a função e valorizar a força singular da coisa, da invenção. Aí fica mais forte ainda o impacto que a gente tem, para também não diminuir o seu trabalho, que é impressionante quando a gente dá gambiarra, a gente chega nessa coisa singular. Eu acho que, nesse sentido, se aproxima muito das nossas gambiarras na análise, porque as nossas, o que a gente quer mesmo, a gente precisa desse a mais, porque a função ela não é tão clara. Sabe? Você vai viver melhor ou muito melhor, se você vai conseguir ser o melhor trabalhador, se você fizer uma gambiarra subjetiva assim ou assado, é muito menos clara. Agora, esse a mais de singularidade é que é decisivo para a gente. Então, não sei o que você acha do trabalho seu, das fotos. Esse trabalho, não, eu achei interessante demais, eu nunca tinha pensado nesse sentido, porque eu considero, dentro do meu trabalho, que sou um ser da imagem, ou seja, comecei fotógrafo, faço filmes, trabalho com a imagem, né? Digamos que eu tenho uma espécie de olhar quase viciado na plasticidade do mundo, em enquadrar, em compor tudo que vejo. Né? As gambiarras, dentro da minha obra, é o trabalho mais simples, no sentido de uma tentativa de iconoclássica, assim, sabe? De uma plasticidade, ela é um documento do mundo, um recorte do mundo, e um registro, às vezes, em câmeras de baixa qualidade, sabe? Eu não tenho muito assim, preocupação em termos de uma qualidade fotográfica, fazer uma bela ampliação, uma bela... diferentemente dos meus filmes ou de outros trabalhos fotográficos meus. Então, a força, e é muito interessante isso que você fala, talvez no sentido dessa coisa da função que é presente na gambiarra, mas, para além disso, do que isso significa, né? Do para além porque é como eu imagino que seja uma coisa que fica melhor do que a encomenda, né? Ou mais fascinante que a encomenda, né? Porque eu acho que a gente está, de uma certa forma, um pouco exaurido de uma certa estandartização do mundo, das coisas, dos objetos, do consumo. Né? Eu fui outro dia comprar roupas para os meus filhos numa loja, uma magazine dessas assim, e olhei para a seção de roupas de criança e era quase tudo não variavam 3 tons de cores terríveis e iguais, tudo a mesma coisa, e muito estandartizado tudo, entendeu? Então, quando você percebe no advento da gambiarra, naquele que faz a gambiarra por uma questão que ele mal sabe que ele está fazendo em termos estéticos, essa potência estética criativa, mas ele está resolvendo aquilo de uma forma realmente prática para a vida. Né? Existem os elementos fundamentais da gambiarra, o arame, a cola, a durex, né? Esses são, digamos, os elementos, o barbante, né?
e fios e tal, e as pessoas vão resolvendo aquilo por uma necessidade, mas fica muito impressionante, porque a precariedade ela tem um pouco é um pouco estranho dizer isso, mas quase essa qualidade, né? de uma necessidade de você se virar. E é muito diferente, mesmo para uma criança que nasce com tudo pronto e tudo entregue às mãos, de não conseguir. Eu acho que é muito uma questão de educação mesmo, você tentar resolver problemas, né? e não comprar pronto, né? Essa é uma questão fundamental que eu acho que a sociedade de consumo e tal, ela deixa isso muito de lado, né? Por exemplo, o aprendizado da cozinha devia estar no primário, assim, nas escolas. As pessoas aprenderam a cozinhar na escola, já de cara, entendeu? Das coisas mais fundamentais da vida é aprender a se virar e fazer uma comida, né? Tem gente que passa até a fase adulta, e às vezes tem gente que nunca aprende a cozinhar nada. E é tão fascinante isso. As coisas mais básicas da vida, às vezes, passam desapercebidos do processo do fazer, que é fundamental, né? E não comprar pronto. Posso entrar na conversa? Deve. Porque acho que esse ponto, né, do fazer. Eu fiquei pensando muito, a gente se encontrou para conversar sobre o seu trabalho e tentar extrair questões que nos toquem como psicanalistas e também pelo que o seu trabalho, né, como o seu trabalho nos afeta. E, para mim, assim, eu fiquei com uma certa dimensão de que a gambiarra é signo do seu trabalho, né? Não só o seu trabalho da série das gambiarras, mas também o seu trabalho do cinema. Você trabalha muito com o fragmento, com elementos, e elementos que, de antemão, não fazem síntese, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe onde você vai chegar com aquilo. Então, tem alguma coisa que se materializa no próprio processo da gente estar assistindo. É claro que você tem, né, o recorte fotográfico, né, para o cinema, né, para a fotografia propriamente dita, mas essa dimensão que convoca um certo efeito do afeto do seu trabalho sobre nós. Uhum. Né? E aí essa dimensão elementar, eu acho interessante porque coloca em cena uma perspectiva do objeto, que aí a gambiarra é explícita nisso, um objeto meio como ponto de fuga. É o objeto fora de uma função prévia, né? Ele é desconstruído, alguma função se faz, né? Como você disse, para quem constrói a gambiarra, mas o seu olhar não é para a função. O seu olhar é para esse refazimento, né, do objeto, assim, né? De uma certa recomposição dessa realidade. Uhum. Né? Então, esse ponto assim, mais indicial, eu diria, que os fragmentos colocam em jogo, assim, e requerem alguma coisa nossa ali também, né? De quem está assistindo o seu filme, de quem está contemplando as suas gambiarras, né? Porque aí elas se tornam suas, mas também se tornam de quem assiste ali a sua, né, projeção do seu trabalho, porque convoca, não tem como ficar passivo diante desse trabalho. Não é um trabalho contemplativo, né, assim, para a gente, para o público. O acesso ao público se dá por uma convocação ao trabalho. Então, acho que tem um jogo aí muito interessante que, por trazer essa dimensão mais elementar do objeto, coloca isso em questão para a gente na psicanálise, né? Nesse trabalho com, né, os fragmentos, com a constelação. Né? O Marcos trouxe isso pela via, né, das palavras que vão se recolhendo, mas essas palavras, elas... eu acho que eu acrescentaria que elas ganham uma densidade libidinal, né? Ganham, elas
elas não são palavras em si, né? Elas estão constituindo aí no seu conjunto e não fazendo conjunto ao mesmo tempo um certo campo de coordenadas, de um certo modo de estar no mundo, né? Então, eu fiquei fazendo um pouco esse ir e vir no encontro com o seu trabalho e nas impressões que eu extraio da clínica. Eu tenho outras perguntas, mas vamos deixar rolar. Eu pego uma carona aqui, porque, Cal, talvez não fique claro para você, mas realmente, quando a gente trabalha com esses objetos quase raiz, que nem a Andréia está trazendo. As histórias, a gente pega menos as histórias e mais os traços. Por isso é que a gente fica se sentindo tão próximo da gambiarra e das bricolagens em geral. Entendi. Então, eu achei ótima a fala da Andréia e duas coisas que me ficaram um pouco nessa fala é a questão da funcionalidade da arte, né? Que é justamente uma questão importante, que justamente a arte é das poucas coisas sem função, né? No universo do que se espera de uma produção funcional na ordem social, né? Capitalista, principalmente. E isso é justamente a graça, né? E o prazer de participação, tanto do fazer artístico quanto da absorção da obra de arte, né? Porque é justamente o que ela diz da relação com o outro, né? A obra de arte ela quer chegar no outro, e quanto mais aberta ela for, mais compartilhada a feitura ou a autoria, se quiser dizer assim, com o espectador, né? E isso é o fascínio. Quanto mais aberta for, né? É uma questão que muitas vezes eu não tenho isso que ela falava assim, mesmo nos meus filmes, é como um estar no mundo, assim, é muito mais um cinema de atmosfera. Eu não quero provar nada, eu não quero revelar nenhum fundo psíquico de nenhum personagem. Por exemplo, quando eu faço um filme sobre um eremita, eu estou muito mais interessado em compartilhar com o espectador o estar sozinho naquela caverna ali, né, do que tentar passar essa temporalidade, né, essa atmosfera do estar no mundo, desse personagem que é um absoluto diferente de mim, que é o que me interessa, o que me desafia, o que me fascina, é a alteridade profunda, né? Então, a questão da alteridade, para mim, ela é fundamental. Eu acho que a arte ela nasce desse abismo que se forma entre esse totalmente diferente de mim, né? Esse encontro, é uma arte do encontro. E eu acho que, talvez por isso ela é fragmentada, igual ela está falando, esses fragmentos, esse não uso da palavra, por exemplo, essa necessidade de uma reaproximação do tempo cinematográfico do tempo da vida, que o cinema é uma arte no tempo, né? Ele é, a princípio, não uma arte da palavra, como ficou muito viciada, mas ele é, a princípio, imagem e som, audiovisual. E o terceiro elemento é o tempo, né? Como dizia Tarkovsky, é uma escultura no tempo. Fazer cinema é esculpir o tempo, né? Então, a ideia de compartilhar o tempo de alguma coisa, ou seja, e nos filmes que a gente vê, principalmente os filmes mais comerciais, você pega 90% do filme tem diálogo. As pessoas estão falando 90% do filme, 95%. E o nosso cotidiano não é assim. Você fala 5% do seu dia, não é? Então, assim, a minha tentativa, a minha proposição, digamos, em termos de cinematográfico, principalmente aí falando no caso do cinema, é de reaproximar o tempo cinematográfico do tempo da vida. Nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta, não querendo muito te interromper, Não, mas trazendo uma questão que cabe, me parece, porque foi o que mais me tocou a partir da possibilidade de ver os seus filmes, né? Eles têm uma duração dilatada, né, no tempo,
E isso é muito forte, uma pregnância, isso que você está se referindo agora, né? Que parece, que traduz a sua poética, vamos dizer, que toca o transitório, o efêmero, o contingente, né? A gente pode dizer o inefável, e faz refletir essa precariedade mesmo, né? Da própria imagem. E você também, com isso, traz, parece, à tona aquelas vidas que estão à margem, né? À margem da vida, vamos dizer assim, e que estão na contramão dessa... Você faz uma imagem na contramão dessa cultura de imagens de clichê, do espetáculo, né? Então, isso que me pareceu interessante, que é um aspecto, vamos dizer, político do seu trabalho, né? Você faz uma ruptura nessa lógica imposta neoliberal. Então, era só para trocar um pouco mais sobre esse ponto, né? Fátima, o Miquel quer falar, Fátima, tá? Sim. Então, vamos ouvir, Miquel. Gente, um pouco mais devagar, desculpa ser chata, mas está muito rápido. Ahora sí, Miquel, puedes... Ela está traduzindo, né? A Ana. Está traduzindo. Simultaneamente. Sí, hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cao, desde Barcelona. Buenas tardes, Miquel. En primer ¿Está en lugar, Barcelona? ¿Está en Barcelona? realmente he ido viendo tus imágenes, tus vídeos y me han producido múltiples evocaciones. Gracias de veras por todo tu trabajo. Quería preguntarte algo respecto a un punto que acabas de evocar y que es la temporalidad. Porque, en efecto, yo no conocía la palabra gambiarras, me ha encantado, voy a usarla a partir de ahora, porque es un campo semántico muy amplio, pero incluye la idea de lo imprevisto, de lo inesperado, de aquello que aparece de manera inesperada. Y, sin duda, en ese sentido, tu trabajo en este punto es distinto a otras obras porque es estar dispuesto al encuentro fortuito, a la contingencia, al azar, a lo inesperado como tal. Y eso inesperado también se produce en el observador, al menos a mí se me ha producido, porque de repente veo una imagen, pero de entrada no veo la gambiarra. Es decir, hay un cierto tiempo para comprender hasta que se produce el efecto de chiste incluso, el efecto de nuevo sentido, pero que no es inmediato. Hay lo que llamamos nosotros en psicoanálisis un tiempo para comprender después del instante de mirar, donde todavía no ves nada. Hay algunas que tarda uno un tiempo hasta captar el efecto. Me parece que es un efecto muy importante. Nosotros hablamos también de la interpretación como el momento oportuno, el kairos, en el sentido griego de atrapar el momento oportuno. Pero ahí quería hacerte una pregunta sobre tu modo de trabajar sobre eso, porque me parece que el marco, el recorte de la imagen es muy importante. Quería preguntarte, supongo que algunas de estas gambiarras las has tomado en el momento, porque además tienen un instante y luego pasan, pero luego haces algún trabajo sobre el encuadre, sobre el marco, recortas en algún punto, porque eso cambia mucho el tiempo de comprender sobre el efecto de la gambiarra sobre el observador. Sí. Por lo tanto, mi pregunta es sobre la temporalidad interna del trabajo que haces en la gambiarra, porque eso se traduce en el espectador, en el observador. Muito boa. Então, ele disse o enquadre da imagem, que é importante. Marco. Marco, não entendo, o enquadramento. Exato. Não, muito boa, Miguel, a sua pergunta. É uma questão, eu acho que é um procedimento muito usado na arte, de uma forma geral, assim, que eu acho que na psicanálise também, né? Imagino essa temporalidade assim, da percepção, da interpretação. Mesmo quem faz não percebe, é uma coisa muito intuitiva, às vezes, para o artista, pelo menos no meu caso, né? Mas é óbvio que, quando eu encontro, é uma relação, é como eu estava falando, é uma deriva pelo mundo
E quando eu encontro uma gambiarra, eu também tenho um certo tempo de percepção do que é aquilo, né? Uma espécie de um estranhamento inicial, que aí eu começo a tentar entender o que é a coisa, né? E depois de entender, eu acho o melhor enquadramento, privilegiando, obviamente, geralmente é um objeto ou alguma coisa assim, mas pensando também em provocar essa sensação de uma tardança assim, de entendimento no espectador, ao ver a coisa. Então, isso pode ser fruto do ângulo que você põe, da distância do objeto, se esse objeto está inserido em com outros objetos, ou se você vai retirar e recortar ele do entorno, né? Então, é óbvio que são questões que, ao fotografar uma gambiarra, eu sempre me coloco. Da mesma forma que, ao fazer um filme, e são procedimentos assim muito interessantes, porque o imprevisto, o acaso, é uma coisa que me fascina bastante, assim, a ideia do controle, do descontrole, né? Eu sempre fui um cineasta sem guiones, sem roteiros, né? Um filme apenas eu fiz com roteiro, mas eu acho que tem a questão, o roteiro é uma forma de controle, viajante sem mapa ou sem guia turístico. Eu gosto de viajar sem guia turístico, como gosto de fazer um filme sem roteiro, né? Tem uma frase do Albert Camus que fala muito bem dessa coisa da imprevisibilidade, do acaso, né? Do azar, no sentido espanhol, né? Que ele fala que el azar é a divindade da razão. Eu acho linda essa frase. El azar es la divindade de la razón. O acaso é a divindade da razão. Que é isso, assim, por mais que você tente controlar... Não entendeu a frase. O acaso é a divindade da razão, da racionalidade, da razão. Tem uma música do Titãs que vai dizer que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É muito interessante. Vai proteger e o quê? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Aí, tá vendo? É isso, andar distraído. Olha que coisa que está fazendo falta na vida da gente. Mas eu quero insistir, Ele pede para repetir a frase, Miquel. De novo. Talvez a palavra seja divindade o problema, não? Divindade. Não, é toda a frase. O acaso é o Deus da razão. A divindade da razão. Mas eu quero insistir mais uma vez, Cal, porque o trabalho que você faz, em cima da pergunta do Miquel, justamente, esse recuo, ele tenderia a fixar a gambiarra, a tirar o acontecimento imprevisto. A foto, o aprisionamento, como você diz, é um controle. Então, você conseguir trazer para a gente a magia do acontecimento imprevisto no segundo tempo, isso tem todo um valor, porque isso perturba o outro. E no nosso caso, quando a pessoa, sei lá, quando alguém consegue montar uma gambiarra subjetiva com esse valor de encontro, se ela não fizer durar isso na vida, rapidamente isso volta ao controle. Então tem uma arte que é sua, que não é da gambiarra, e que você está falando como se fosse assim, natural, mas não, é esse enquadramento que produz na gente esse tempo de compreender e essa surpresa, esse é um trabalho próprio. Sim. E é muito difícil. É o que eu estava falando, que eu tenho esse momento de enquadrar qual é o melhor ângulo, qual que vai ser o efeito. O mero fato de tirar isso e mudar de contexto, para um contexto de arte ou de qualquer coisa, já é uma mudança, assim, digamos. Mas você tem toda a razão. E é um trabalho, por incrível que pareça, porque são mundos... Como eu transito um pouco nesse mundo, agora, nessa galeria aqui, em São Paulo, nos jardins, nesse mundo assim, né, dos milionários paulistas e tal,
Agora, o povo que trabalha na copa da galeria é o meu trabalho que faz mais sucesso, da gente mais simples, as pessoas, a todo mundo, sabe? Ele é universal nesse sentido, é muito interessante. É o meu trabalho, talvez, que tenha maior fôlego assim, de atingir assim, a humanidade, porque é tão humano, né? A gente está falando aí de sobrevivência, de gambiarra, é um pouco isso, de compartilhar dificuldades, né, na vida, de criação, né, de improviso, precariedade. São coisas que eu acho que é isso. E isso eu levo não para todos os meus trabalhos. Eu não gosto de fazer um filme com roteiro, com um orçamento gigante, sabe, que onde está uma equipe gigante que controla tudo, que já tem muito dinheiro, tem uma pressão enorme. Eu gosto justamente de fazer um filme precário. Eu gosto da precariedade no fazer mesmo cinematográfico. Pouca gente, câmeras mais versáteis, assim, um encontro maior com o objeto, como a Andréa estava falando, né? O objeto, no sentido, pode ser um filme sobre uma pessoa, uma pedra, né? Uma relação mais íntima, porque eu acho que essa precariedade ela une de uma certa forma, ela humaniza. Se você chega com uma máquina, um circo assim, que é o cinema, na frente de alguém, te assusta, principalmente para a gente que trabalha com documental, né, com a realidade. Cal, quando você fala exatamente aquela pergunta da Ângela primeira, eu acho que ela expressa um pouquinho essa confusão que dá na gente, ou esse equívoco entre a foto da gambiarra, exatamente a realidade que está em jogo ali, a ficção, o enquadre. Eu acho isso muito legal, esse abalo que você faz aí nesse seu trabalho. Mas a minha questão é outra. Primeiro, teve uma exposição há uns 3 anos aqui no Rio, do Tunga, né, que deram o nome de O Rigor da Distração. Eu achei o título maravilhoso, assim, O Rigor da Distração. Primeiro, eu queria saber assim, se tem algum rigor na sua distração aí. Porque os seus filmes eles são muito errantes, né? Ao mesmo tempo que você me disse hoje que você procura as gambiarras. Essas gambiarras são o quê? Que pontuações elas fazem aí nesse seu caminho, né? Eu acho que você já disse um pouquinho isso aqui, mas aí eu lembrei de um filme seu que chama Filme Acidente. O nome do filme é Acidente. E aí ele tem a ver um pouco com o nosso título aqui, que é Nomes da Vida, de alguma maneira. Esse filme Acidente, para quem não viu, ele vai fazendo em forma de poema o nome de 20 cidades dentro do estado de Minas, né, no interior de Minas. E é incrível, assim, ele vai fazendo com os nomes, pontuações nessas estradas que não tem muita estrada principal, né? E ao mesmo tempo que eles vão fazendo essas marcas e orientações aí para você nesse filme. As gambiarras servem um pouco disso, ou os nomes nesse filme serviram disso. Tem um até que que é a cidade que chama Descoberto, e aí a imagem é justamente ela toda coberta de nuvens, assim, é lindo. Assim. Então, assim, que função tem para você esses nomes nesse filme, por exemplo, né? E essa errância que você joga aí nesses filmes, desses mendigos, nesses errantes que você vai atrás, né? Ao mesmo tempo mostra que tem alguma vida também sem nome, né? Alguma vida aí que não consegue pontuar, né? Então, eu queria que você pudesse falar dessas duas funções. Tá. Bom, primeiro, falar um pouco dessa coisa do Tunga, que eu acho incrível, essa relação justamente com a distração, né? Como é que é? Rigor na distração, é isso? Rigor da distração. O rigor da distração. Eu lembrei de uma coisa que é óbvio, assim, eu ouvi dizer que a palavra escolar em grego é ócio, né? Ou seja, a palavra escola vem do ócio,
E essa palavra fez assim com o significado dela, porque hoje na escola tudo que você não pode fazer é estar ocioso, né? Então, assim, a importância da distração, do ócio para o conhecimento é fundamental, né? É a questão da disponibilidade para a apreensão das coisas, né? O meu último filme é sobre a espera. É um filme inteiro sobre pessoas esperando, ou seja, essa questão da disponibilidade de esperar, de não ficar pegando o celular, ter que trabalhar, do tempo morto, o tempo ocioso, aquele matar o tempo, né? Ou seja, perder tempo, essas coisas. A gente fala, você está perdendo tempo na fila. Você está ganhando tempo. Ninguém está perdendo tempo. Quando você não está fazendo nada, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, né? Então, essa questão da distração, do ócio, é muito importante, eu acho, para tudo na vida, não é só para a criação. Assim. Né? E aí, chegando no Acidente, que é o filme, talvez o filme que eu tenha feito com maior grau de liberdade, justamente porque era uma ideia, começou isso que você contou. Eu e o Pablo, que fizemos o filme junto, a gente, fascinados pelos nomes das cidades mineiras, que são mais de 800 cidades em Minas Gerais, são nomes incríveis, recortamos as mais interessantes, assim, umas 100 cidades, assim, imprimimos, recortamos, colocamos numa mesa e ficamos brincando de compor poemas com os nomes das cidades. E aí escolhemos o melhor poema que a gente conseguiu fazer, e por acaso tinham 20 cidades, 20 nomes, e fomos a essas cidades, a princípio, perguntar para as pessoas a origem do nome dessas cidades. Mas aí a gente imediatamente percebeu que não tinha a menor graça um filme assim, porque... Carlos, desculpa, o que você perguntou para as pessoas, que eu perdi essa palavra? Alguém? A gente percebe, a ideia inicial seria ir a essas cidades, fazer um filme a partir da origem dos nomes dessas cidades. Então, mas a gente chegou na primeira cidade e perguntou, Tombos. Por que aqui chama Tombos? Aí a pessoa respondeu, porque tem uma cachoeira ali. Aí, assim, ou seja, o filme não perdeu a graça, ficar só isso. Então, o que aconteceu? Eu mudei esse dispositivo, digamos assim, para uma coisa muito mais livre, que era assim, vamos estar nessas 20 cidades por algum tempo, acordar de manhã, andar pelas ruas e perceber o que essa cidade quer dizer para a gente. Porque sempre acontece alguma coisa em alguma cidade do interior de Minas, obviamente. E podendo ou não ter relação com o nome. Por exemplo, Descoberto, agora falou. Outras cidades, Espera Feliz. Né? A gente ficou filmando objetos em situação de espera. Então, foi um filme muito libertário porque ele perdeu essa prisão que seria o significado do nome. E a gente ganhou todo um acontecimento infinito que poderia. Então, chegamos numa cidade, um dia aconteceu um blackout, conhecemos um cidadão, um travesti maravilhoso, começou a contar a vida para a gente. A outra cidade, a gente tinha um rodeio, as pessoas subindo em bois e fazendo... tiveram várias... Cada cidade era uma narrativa. E funcionou porque ela já estava... É como se tivesse duas camadas narrativas no filme. O poema, que ia se formando a partir de cada cidade, né? Começava assim, eu lembro. Eleodora, Virgem da Lapa, Espera Feliz, Jacinto, Olhos d'Água. E aí a segunda estrofe e a terceira estrofe. E o poema ia se formando até chegar no fim do filme e se formar inteiro. Mas cada cidade oferecia uma história diferente, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer isso por um dispositivo, que era uma espécie do roteiro, né, do filme, e que por isso chama-se Acidente, porque era o que acontecia acidentalmente enquanto a gente estivesse nesse período nessa cidade. Não sei se eu respondi, tinha mais coisa. Tinha uma terceira coisa que eu esqueci. Para falar justamente do sem nome mesmo, daqueles que você
vai encontrando, porque assim, por um bom tempo eu também fui muito atraída por esses errantes, né? Só que isso é uma atração e às vezes também as causas da repulsa e tal. Como que você deu esse pulo do gato para transformar isso que te seduz ou que te atrai em arte, assim, né? Você fala os personagens, tipo Andarilho, Felipe. Não, porque para mim eles não são sem nome, nem para eles são sem nome. Isso é uma coisa para a sociedade, é preconceito. Essas pessoas, elas existem, são orgulhosas de si, muitas vezes, e eu tenho fascínio pelo estar no mundo de uma forma diferente do que eu estou. Eu quero aprender com elas, né? E esse encontro, essa curiosidade é sentida pelo outro e é trocada, e é aceita, e a gente resolve fazer uma coisa junto a partir desse encontro. Então, o nome se revela ali com a força e uma potência de uma integridade incrível, né? Porque há uma relação, há uma cumplicidade ali misteriosa, né? Então, o nome se revela no encontro, né? Ele se revela para o mundo de uma forma assim, e às vezes assim se revela para mim, principalmente para mim naquele momento, que é uma experiência para mim, para minha equipe, para ele também, é um encontro, e é uma curiosidade, e é percebido, digamos, a intenção é percebida, né? A gente conversa, eu estou fazendo um filme, acho, sobre andarilhos, então eu tinha uma ideia, mas a ideia principal de fazer um filme sobre andarilhos não é simplesmente isso, é porque eu ando muito, eu gosto muito de caminhar, e a ideia é que era a relação entre o pensar e o caminhar, porque quanto mais eu ando, mais meu pensamento divaga, as associações tornam cada vez mais absurdas. E eu ficava fascinado, às vezes, no meio da caminhada, onde é que eu estou pensando isso aqui agora? Como eu cheguei aqui, por que caminho eu cheguei aqui, né? Às vezes eu começo a pensar de trás para frente para ver, né, como fazer psicanálise mesmo, deve ser. Não sei, porque eu nunca fiz, mas é um tipo de autoanálise. Mas aí eu fico falando, se eu, em 1 hora, já chego nesse grau de divagação, imagina quem passa a vida andando 12 horas por dia no asfalto quente. O que é esse pensamento? Que forma ele tem, né? Então, a ideia, a vontade de fazer um filme partiu daí, mas também o fascínio dessas vidas autônomas, a pessoa que carrega a própria casa pela América Latina, a outra que tem o mínimo de coisa, que dorme na beira de estrada, como é que é sobreviver assim, né? Todas essas, o que é estar no asfalto quente, o que são os caminhões imensos que passam por eles e movem um vácuo de ar imenso, assim, o tempo inteiro aqueles caminhões passando, né? Não é mais o mesmo caminhão do que é para a gente, vira uma outra coisa. Isso é o fascinante, assim, de ir. Por isso que eu digo, é um filme, um cinema de atmosfera, porque eu queria compartilhar isso com outras pessoas, né, através do cinema. Mas então, tem essa marca do objeto encontrado, né, que é, né, o cinema, nas gambiarras. Mas como é que esse objeto se alça ao objeto de arte? Porque a psicanálise também... Eu queria, então, acho que na mesma linha, talvez, que eu não sei como é que levanta a mão aqui para entrar na conversa. Está levantada. Está levantada, mas eu não sei como entra na conversa, porque não tem alguém que diz. Então, ele já entrou. Já até escrevi para você, pode entrar na conversa. Então, pois é, eu acho que tem a ver com o que a Andréa está falando ainda sobre as gambiarras, né? Você falou que você encontra as gambiarras, até a Ana Tereza escreveu aqui no chat, você é encontrado pelas gambiarras, né? Alguma coisa que te atrai ali, você é atraído. E pensando no que o Miquel Bassols falou dos tempos, né? Do tempo lógico, quer dizer, e aí você falou que você enquadra para fotografar, aí você pode até ligar com isso que a Andréa está falando, né? Quando é que um objeto comum se torna, alçado à dignidade do objeto de arte. A minha pergunta é se você, depois da fotografia, se você já se surpreendeu com a sua própria fotografia. Quer dizer, se apareceu uma outra coisa quando você foi nesse tempo de ver o que você tinha fotografado, né?
Já no sentido do mundo analógico para o mundo virtual, que mudou radicalmente. Porque existia uma coisa anterior da nossa relação com a imagem que mudou radicalmente, né? Antes, às vezes, algo que eu filmava em Super 8, eu demorava 6 meses para ver o que eu tinha filmado. E aí eu me surpreendia, obviamente, que eu tinha esquecido do que eu tinha filmado, né? Às vezes eu tinha que acumular filminho em Super 8 para mandar para a Europa, para a Kodak, para revelar, para receber, acumular. Você esquecia do que você filmava. Aí eu projetava aquilo e falei, nossa, que coisa fascinante. Esse reencontro com a imagem no mundo analógico era fascinante. Algo mudou radicalmente na nossa época. Obviamente, você já faz no celular, já recorta, já publica, já mexe, já tal, imediatamente manda aquilo para vocês e esquece daquilo, nunca mais se vê. Isso é uma coisa que mudou radicalmente. O tempo, né? A relação. Esse tempo da Aí, espera. voltando, eu emendei a Andréia, a pergunta da Andréia ficou... Andréia, refaz aí, né? Fala de novo a sua questão. Sim. Abriu. Não, eu não pensei nem no objeto comum, eu estava pensando nesse objeto encontrado, que conversa muito com isso que, né, a gente vinha tentando pontuar da experiência da análise, com isso que não tem roteiro, que é uma travessia de tempos, né? E como é que, diferentemente da psicanálise, né, esse objeto encontrado se alça a, por exemplo, né, o seu enquadre de uma gambiarra se torna claro, a gambiarra traz toda essa poética da precariedade, que toca profundamente qualquer um, como você disse, né, na galeria, nos jardins, ela atrai, né, um público específico, como ela interessa a qualquer outro público. Mas o que torna isso, né? Como é que você consegue, como é que você percebe isso, né? O modo de fazer poesia com esses cacarecos, né? Como é que você escreve poesia com a fotografia? É difícil, eu não sei se eu saberia responder, porque é uma coisa tão intuitiva em mim, assim, tão... eu posso contornar de várias formas essa sua pergunta, mas é uma coisa tão... que vem assim, meio de uma força mesmo, a vontade de expressão, né? E eu te diria que eu sou um artista gambiarra. Assim, eu nunca me planejei, por exemplo, a ser artista, né? Na verdade, eu quis ser cineasta, acabei virando artista plástico, mas é uma outra história, que depois, outra vez eu posso contar para vocês. E eu nunca fui... eu não tinha roteiro de carreira. Artista não tem roteiro, pelo menos não tinha até um tempo atrás. Na década de 80, quando eu comecei, não tinha um roteiro de como é ser artista, virar artista e viver disso. A gente simplesmente tem uma necessidade do fazer. Então, aquilo que te fascina, eu acho que nasce do espanto. A primeira coisa, o espanto, aquilo que te espanta, gera o desejo de fazer algo. E, a partir disso, você tem uma espécie de... E depois de tanto fazer e tanto pensar sobre isso que eu fiz, e sem entender, de fato, o que eu fiz, muitas vezes, por exemplo, um livro, que é uma crítica, Consuelo Lins escreveu sobre o meu trabalho, que é fascinante, essa interlocução com o outro, que pensa a sua obra, aquilo me ensinou muito mais de mim, coisas que eu jamais havia pensado ao fazer um trabalho. Por isso que eu fico falando, às vezes, que a obra de arte é uma espécie de uma entidade que quer baixar. E a gente é uma espécie de cavalo de santo por onde ela quer passar. Porque ela quer, na verdade, o outro, o mundo, né? O espectador. E você tem que ter duas coisas, eu acho, para relacionar com essa entidade. É o respeito a ela e sensibilidade para levar ela para onde ela quer ir. Eu sinto um pouco assim, porque é uma questão de controle e descontrole, assim, porque
muitas vezes eu começo a fazer uma coisa sem saber por que eu estou fazendo, e a coisa vai virar uma coisa que vai reverberar de formas diferentes em cada olhar que vê uma obra. E isso é o fascínio da arte, né? Nunca é matemática, 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. Cada um de nós que vê uma obra de arte vai ter algo completamente diferente a falar dela. Isso é o fascinante da arte, né? E que eu imagino que seja o fascinante de qualquer relação de interpretação, assim, no sentido também que você pode pensar na psicanálise, essa escuta, né, do outro, e a interpretação disso, né? O dito, o não dito, por exemplo, a potência do dito após o não dito é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho. Essa ideia dos vazios, dos silêncios, que eu fiquei imaginando assim, o que tem de ponto com método psicanalítico, né? Por exemplo, o filme do Eremita, ele 40 minutos de filme, ele não fala nada, a Alma do Osso. Ele não fala nada, porque o eremita está ali, ele não quer saber de ninguém mesmo, ele está ali isolado do mundo. E aí, depois de 40 minutos, ele abre a boca e não para de falar até o fim do filme. Mas o fato de você deixar o espectador sem nenhuma palavra, 40 minutos, quando ele começa a falar, o que ele fala é potencializado de uma tal forma que é fascinante. E, na verdade, ele é um tagarela, o Dominguinhos. Ele não parava de falar um segundo, mas tinha momentos que ele calava a boca para fazer café, para fazer determinadas coisas, não queria saber de nada. Mas uma forma da gente entrar na caverna com você, né? Exatamente, porque na verdade, fazer um filme, por exemplo, são 3 momentos muito misteriosos e muito diferentes, porque tem um primeiro momento que você imagina o objeto, assim, a eremita, que fascinante, a vida dos eremitas, queria fazer um filme sobre eremita, como é que deve ser um eremita, aí você começa a ler, se impregnar dos assuntos dos santos eremitas e tal, e aí você tem uma espécie você vira uma espécie de Deus, você cria o mundo dos eremitas, né? Depois, quando você encontra o eremita, ele te mostra outra coisa, obviamente, completamente do que você imaginou. Ou seja, ele te destitui da divindade assim, de uma forma maravilhosa, que é esse abismo do encontro, né? Fascinante. Depois, ao editar o filme, de novo você tem essa sensação de ser Deus e de poder criar, de recriar o tempo das coisas. Então, eu montei o filme, meia hora, 40 minutos, sem ele falar nada. Não foi assim que aconteceu. Mas é assim que eu estou entregando para o espectador. Ô, Cal, eu tenho uma questão para te fazer. Você fez o Eremita antes da pandemia, né? Bastante tempo antes. Bastante tempo antes. E aí eu fiquei pensando como é que foi, né, essa entrada da pandemia no seu trabalho, porque essa questão da temporalidade, que é tão pregnante no seu trabalho, que eu estava introduzindo antes, fiquei com essa questão, como é que você trabalhou essa temporalidade nessa temporalidade que se chama pandemia, né? Uhum. Olha, foi também, de novo, por acaso, eu me encontrava, os meus filhos, a gente está morando em Maríndia, no Uruguai, que já é um lugar meio fora do tempo. Sabe? Então, eu fui correndo, eu estava no Brasil quando começou a estourar a coisa, e fui correndo para Maríndia. E eu tive vários momentos. Um primeiro momento, eu não conseguia criar nada, pensar nada, ler nada. Eu queria trabalhar. Eu estava muito interessado na fisicalidade com a natureza. Assim. Eu comecei a plantar, cavar terra, sabe, andar na praia, correr, parará. Tive um primeiro momento assim, depois foi chegando o inverno, aí você vai adaptando, né? Aí você vai entrando para dentro e tal. E comecei, e tinha esse trabalho que eu estava desenvolvendo, que era sobre a amizade, e é um trabalho só de material de arquivo, né? Que me ocupava algum tempo e tal. Mas, para além de tudo isso, o tempo, o que eu senti na questão do tempo é que eu perdi um pouco
as noções de tamanho, de tempo, sabe? Do que se isso tinha acontecido uma semana atrás, ou um ano atrás, ou há 5 anos atrás, ou quando é que foi a última vez que eu fui em tal lugar. Nossa, eu comecei a perder um pouco a noção, deliciosamente, eu diria, porque é tão bom, né? Você não precisar do relógio, mas claro que é uma situação um pouco de privilégio, né? De estar ali naquele momento, muita gente, a maioria, eu imagino, que aí continuou tendo que bater ponto, ir, pegar ônibus, trabalhar, parará. Mas, para mim, foi um pouco essa sensação de um tempo sem relógio, sabe? E que desorientasse até Santo Agostinho, né? Que tem essa fórmula sobre o tempo que é muito interessante. Se me perguntar o que é o tempo, eu não saberia te responder. Mas, se não me perguntar, eu acho que eu sei o que é. Até ele, acho que a pandemia até ele desorganizou. Desorientaria assim, o que seria o tempo. Mas você conseguiu tomar o seu trabalho nesse tempo rapidamente da pandemia? Você tomou logo na pandemia o seu trabalho? Você produziu na pandemia? Produzi algumas coisas. Eu estava, como eu estava te dizendo, fazendo esse projeto já de muitos anos, com material de arquivo, que é sobre a amizade. Então, é muito tentando refletir o que era a amizade, as relações de amizade num tempo analógico, ou seja, num tempo onde a gente se encontrava, para esse tempo da virtualidade. Não só as relações entre nós, os amigos, mas também as relações nossas com a imagem, como era o nosso comportamento com se deixar fotografar ou filmar, porque é em cima de imagens que eu fui filmando os amigos há décadas e décadas, desde que eu sou novinho, e eu estou fazendo uma montagem de um filme com todo esse material, tentando refletir sobre essas relações, o que mudou, né? Óbvio que mudou muita coisa. Carl, eu só queria fazer uma pergunta sobre a edição e a montagem, saber se a gambiarra também vai para outras linguagens, como outras línguas também, né? Se você faz gambiarra de línguas, ou se nesse encontro de línguas, ou como que é essa montagem mesmo das imagens, como que se edita mesmo os seus filmes, né? E se, enfim, porque tem um tempo estendido em alguns. No Otto, não, no Otto deu para reparar um pouco mais o seu trabalho de edição. Nos outros também deu, mas era tão estendido que a gente não sabia mais o que era. E queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse trabalho de montagem, de edição dos seus filmes. Se tem gambiarra neles? Olha, gambiarra tem tudo, né? A edição é uma coisa, é o seguinte, é o momento onde você escreve um filme, né? Eu acho que a escritura do filme se dá na montagem, né? Da mesma forma que um escritor usa de um manancial de palavras para escrever um livro, na montagem a gente tem um arsenal de imagens e sons que você tem que criar associações e criar uma narrativa no tempo, esculpindo esse tempo, porque é uma escultura do tempo. Você vai criar um filme de X tempo, né? E cada plano tem um tempo, uma duração, né? E você tem que criar o ritmo, né? E a montagem é fascinante por causa disso, porque você tem ainda mais montagem de um filme como esse, onde nada foi filmado para ser um filme. Aí é mais difícil ainda, porque é um filme que eu fui filmando em festa, fim de ano, dos amigos, situações prosaicas, domésticas, né? Como criar uma narrativa a partir disso? É diferente do que você sair, ficar um mês fazendo um filme sobre a espera, com esse tema na cabeça, filmando para isso, como equipe, no mínimo que seja. Eu estava filmando os amigos como a gente se filma o tempo inteiro. Então, a montagem ela é fascinante porque você tem um momento da escritura do filme, né? E, ao mesmo tempo, você nunca termina uma montagem, você desiste. Porque você para porque desiste. Porque você é uma relação assim, infinita.
você tem infinitas possibilidades de ir para vários caminhos. Então, você tem uma relação com o material que você vai cansando também. Então, você tem momentos... Esse filme durante a pandemia foi ótimo, porque eu ficava, às vezes, trabalhando um mês, ficava 3 meses sem olhar o material. Aí, quando eu olhava o material de novo, ele tinha um outro significado, eu tinha outras ideias. Então, quando você tem tempo disponível para editar uma coisa, é tão mais gostoso. Já tem filmes que eu chego da filmagem e ele sai assim, igual um vômito, assim, sai... Em um mês eu termino a edição, porque como eu filmo o filme, tudo está sendo atravessado pelo meu olhar, eu já vou pré-editando ele enquanto estou filmando. Já tenho uma noção mais ou menos do que será o filme. Então, quando eu chego, aí eu fico muito ansioso para chegar e editar. E aí tem um segundo momento muito bom, que quando você já está cansado do filme, você manda para o Canarinho Nelson do Grivo fazer a trilha sonora, que aí você fica descansando o filme um mês e eles te mandam aquilo com uma outra camada narrativa, que é o áudio. E aquilo te faz o filme se reinventar para você mesmo e te dá uma outra energia de trabalhar mais no filme. Mas deixa eu te aproveitar a sua super boa vontade, porque é uma maravilha ter você, e te provocar um pouquinho. No tudo que você traz para a gente, é como se o outro, quer dizer, o encontro com aquele outro ali, o andarilho, seja quem for, ali é muito na singularidade. Você está ali, você está pronto, a gente se enriquece quando a gente ouve você falando. Mas tem um terceiro, e esse terceiro você esvazia ele tanto que parece que ele não existe. Por exemplo, para quem você vai endereçar o que você faz? Você quase que diz, é a própria obra que se conclui, ou a gente desiste, mas de que maneira esse outro, digamos, social entra aí? Porque no nosso caso, a gente diz falando assim... o espectador? O espectador, a galeria, ou seja, para onde for, para onde o seu trabalho vai, para onde ele entra no próprio trabalho, ou você diz, não, está pronto, e agora seja o que Deus quiser. Parece que é isso quando você traz. Mas, no nosso caso, esse outro ele é fundamental, porque o que quer que a gente faça numa análise, a gente precisa estar no mundo, no social, de algum jeito. Então, eu te provoco um pouco por aí. Não tem esse terceiro em algum lugar? Seja para onde for. Eu me lembro daquela história que é o Polo, que eu acho que ele ficava pintando, de repente chegava o galerista, tirava da parede e colocava na galeria, como se ele não tivesse nenhum terceiro. Você está dando essa impressão. É isso mesmo? Olha, no sentido de pensar esse outro, endereçar a obra para alguém reconhecível, catalogável e tal, não. Não, sinceramente, eu quero crer que eu prefiro o espectador não catalogável, entendeu? Qualquer um. É o aspecto do humano, né? do mais amplo possível, assim. Porque se eu começo a pensar em quem vai ver isso, é horrível, sabe? Eu não estou... Porque ninguém escreve um livro, faz um filme, não sei o quê. Quer dizer, a não ser que comercialmente, se você quiser ganhar dinheiro, você começa a pegar um setor X da população. Eu vou fazer para esse nicho de não sei o quê, vou fazer um filme assim que gosta disso e daquilo outro. Eu vou fazer o que me fascina na obra de arte, e é o trabalho e tal, e que eu sei que assim, é justamente o fazer, o processo do fazer. Eu jamais penso em quem vai ver esse filme e morro de preguiça dessa fase de distribuição, de publicidade, de não sei o quê. Depois que o filme está pronto, eu já estou querendo fazer outro, porque eu gosto mesmo de fazer filme, eu não gosto de pensar no público que vai ver. Mas, ao mesmo tempo, a melhor parte, talvez, para além de fazer a obra, é mostrar a obra, independente de você pensar ou não quem. Mas aí eu te digo que é o seguinte, justamente aquilo que eu falei, que não é matemático, é plural, cada um vai ver aquilo de uma forma completamente diferente, e isso é o fascínio da obra de arte. Você mostra um filme num festival em Marrocos, mostra no Brasil, mostra na Suécia, não sei o que, vão ter olhares os mais diferentes possíveis sobre a obra, e interlocuções fascinantes. E aquilo é que é fascinante, a obra ela é viva, é como se tivesse parido alguma coisa que ela está independente de você para o mundo, sabe? E eu acho que é isso que é fascinante. Assim, não depende. Se eu tivesse
pensado demais em quem vai receber essa obra, eu acho que eu já começaria a funcionar como uma prisão para mim. Porque, na verdade, não é você que endereça ao outro, é a obra que conversa com o outro. Isso, a obra está aí no mundo e é ela vai que ficar e eu vou embora. E vai conversar, você não está nem aí nesse sentido. É não. a obra, é o teu produto que conversa. Não, e eu também sou espectador dessa obra. Claro, porque, por exemplo, você vai conversar com a tua obra. Às vezes eu vejo coisa que eu fiz há muitos anos e vejo, nossa, às vezes eu fico muitos anos sem ver e parece que eu era outra pessoa, não sou mais. Quem é esse carro? Quem fez isso? Fui eu mesmo que fiz esse negócio. Entendeu? Como a gente vai mudando, né? Com o passar do tempo. Como tem filmes que eu vi na década de 80 que eu olho hoje e acho uma bosta. Antes eu era fascinado. Daí também é o contrário. Tem coisas que eu não gostava na época e a gente vai mudando, né? Com o tempo. E isso que é fascinante. Ô, Cal, nesse sentido, né, de que você também se surpreende no teu encontro com a tua própria obra, como é que foi para você se deparar com as suas gambiarras nesse momento de pandemia, em que todos nós estamos tendo que inventar nossas próprias gambiarras para nos virarmos, né, diante desse susto, desse inesperado? A gente aqui está numa jornada de psicanálise via Zoom, que é uma gambiarra, né, que a escola teve que inventar para a gente poder se encontrar. Então, eu queria te ouvir sobre isso, porque quando eu olhei no programa das jornadas Vida Gambiarra, eu fiquei muito curiosa, né? Caramba, o que a gente vai poder ouvir do Cal e aprender e pensar vindo do campo da arte, já que a gente, tanto como sujeito quanto como analista, está às voltas com as nossas próprias gambiarras e a das pessoas que a gente recebe. Uhum. Eu acho, Flávia, que o conceito da gambiarra pode ser muito amplificado, né? Existe eu não tenho muito a dizer da gambiarra, porque ele é muito óbvio, muito claro assim para mim, mas só que ele pode ser muito amplificado, porque você começa a olhar o mundo através da gambiarra, depois você começa a ser picado por esse mosquitinho, você começa a ficar meio viciado em olhar para o mundo de uma certa forma. Então, você pode pensar num cara deitado num coco, usando um coco de travesseiro no banco, e aquilo não é um objeto gambiarra, mas é um estar no mundo de uma forma gambiarra, por exemplo, né? Você pode olhar um objeto clássico da gambiarra, que é uma vitrola com um peso, uma moedinha em cima para ela não pular e tal, ou várias gambiarras assim. Tem umas que até não funcionam, mas são que acho mais até interessante, que é aquela da coisa de botar uma colherzinha numa garrafa de Coca-Cola para não sair o ar. Vocês lembram disso? Isso eu acho que é uma gambiarra, mas que eu acho que não tem muita utilidade. Mas assim, algo aconteceu para que isso existisse, né? Então, esse limite entre a funcionalidade e o prazer também do gambiarrista, né, é muito fascinante. Eu tenho um filme chamado Mestres de Gambiarra, que eu entrevisto 3 gambiarristas, 3 gambiarreiros. É muito interessante também. E aí você pode começar a pensar na gambiarra também em termos um pouco mais amplos, né? O que a gente... O que é isso que a gente, esse Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, nesses últimos anos, ou desde quase sempre, é a pura gambiarra, né? A política, no sentido amplo, assim, no mau sentido da gambiarra, né? Porque também tem isso, né? Mas o que me interessa mesmo é o que gera essa potência criativa, a gambiarra que gera essa potência criativa, né? E não essa outra que é o fazer de qualquer jeito, porque tudo bem, mas essa potência criativa gerada por pequenos atos, ações e remendos. Isso é uma coisa muito interessante, até de você tentar perceber sociologicamente as diferenças entre culturas, por exemplo.
Porque eu tenho gambiarra feita em Cuba, que é diferente das gambiarras feitas na Tailândia, os objetos são diferentes, no Brasil são diferentes, sabe? É até interessante você começar quem se interessa, eu não tenho paciência para isso, mas você pode começar a perceber sinais, elementos de diferenciações culturais e sociais através da gambiarra nos diferentes países. É raríssimo encontrar uma gambiarra na França, nos Estados Unidos, sei lá, países assim, né? Tudo, eu andava pelas cidades, tudo estava meio funcionando, assim, é difícil você encontrar, né? Uma vez eu fui, por exemplo, em Amsterdã, num bar cheio de gambiarras, mas eu falei, nossa, parece que alguém, quer dizer, usou, mas não era pela necessidade da gambiarra, alguma coisa, mas era um estilo cool do bar, entendeu? Vou usar da gambiarra de fazer uma coisa, mas não é pela necessidade de fazer uma gambiarra de fato, né? Bom, não sei se eu te respondi, mas... Eu não gostaria de interromper, porque a conversa está ótima, mas nós temos 4 minutos para finalizar a nossa conversa, e eu gostaria de saber se alguma outra pergunta que venha do chat, ou mesmo, né, das pessoas que estão aqui na mesa, para a gente poder fazer o fechamento da nossa mesa. Só agradecer demais. Adorei estar aqui. Todos nós estamos muito agradecidos, foi uma conversa ótima, excelente. E o que seria interessante é que a gente vai passar agora no final, a gente não passou as gambiarras todas no slide, porque nós achamos que ia interferir demais na nossa conversa, porque ia criar uma outra plataforma que poderia confundir. Então, nós vamos fechar com o filme, o trailer do filme Otto, né? Porque aí a gente consegue fazer o fechamento com as imagens do CAL. Então, muito agradecida pela presença de todos, agradeço a participação de todas as pessoas da mesa e da plateia, né, que participou e que trouxe questões muito importantes. Então, vamos lá. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, muito prazer. Prazer foi meu. Tchau. Quem puder assistir o Otto por inteiro, muito bom. Excelente. A gente deixou esse gostinho de quero mais para as pessoas. Quedamos com o gosto de queremos mais. Gostinho demais. E, então, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos para a conferência de Miquel Bassols e retornaremos. Muitas palmas. Obrigada. Obrigado, Paulo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Bom congresso aí. Bom vídeo Obrigada, congresso. Tchau. Vou voltar aqui. Vou voltar para ver a mensagem. Tchau. Muito bom. Venha mais vezes. Maravilhoso. Nós vamos a São Paulo ver a sua obra. Vamos a São Paulo ver a obra. Nara.